Eu sou o Wellington Pinho e nós vamos falar hoje sobre a Contra-Reforma. O que é a Contra-Reforma? A Contra-Reforma foi uma organização da Igreja Católica para combater a Reforma Protestante. A situação da Igreja Católica em meados do século XVI era bastante difícil. Ela perdera metade da Alemanha, toda a Inglaterra e os países escandinavos. Estava em recuo na França, nos Países Baixos, na Áustria e na Boêmia e na Hungria. A Contra-Reforma, ou Reforma Católica, foi um movimento da Igreja contra a crescente onda do protestantismo. Para enfrentar as novas doutrinas, a Igreja Católica lançou mão de uma arma muito antiga, a Inquisição, ou o Santo Ofício. Foi muito poderoso na Europa nos séculos XIII e XIV. No decorrer do século XV, porém, perdeu a sua força. E em 1542, esse tribunal foi reativado para julgar e perseguir indivíduos acusados de praticar ou difundir as novas doutrinas protestantes. Percebendo, porém, que os livros impressos tinham sido muito importantes para a difusão da ideologia protestante, o Papa instituiu em 1564 o Index. Esse Index é uma lista de livros que era proibida a sua leitura. E para definir com clareza a doutrina da Igreja Católica em resposta à Reforma Protestante e também para realizar uma renovação dos costumes e eliminação dos abusos dentro da própria Igreja, foi organizado um Concílio de Trento. Essa Assembleia tomou uma série de medidas que orientaram a Igreja pelos séculos seguintes. O Concílio estabeleceu que as crenças católicas tinham dupla origem, as Sagradas Escrituras e a Bíblia, e a tradição transmitida pela Igreja. Apenas estava autorizado a interpretar a Bíblia. Mantinha-se o princípio de salvação e culto à Virgem Maria, a veneração dos santos e o uso da imagem. Reafirmava-se a infalibilidade do Papa e o dogma da mudança de substância e a presença real de Cristo no pão e no vinho consagrados. E não como afirmava Lutero, o caráter apenas simbólico da Eucaristia. Quanto à reforma interna da Igreja, as principais medidas referiam-se à disciplina do clero. Os padres deveriam estudar e formar em seminários. Não poderiam ser padres antes dos 25 anos, nem bispos antes dos 30 anos. O Concílio de Trento fortaleceu o poder do Papa e fortaleceu o poder centralizado da atividade da Igreja em todo o mundo. A partir da Contra-Reforma, surgiram novas ordens religiosas, como a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola em 1534. Os jesuítas se organizaram em moldes quase militares, fortaleceram a posição da Igreja dentro dos países europeus, que permaneciam católicos. Criaram escolas onde eram educados os filhos das famílias nobres. Foram confessores de várias famílias reais. Fundaram colégios e missões para difundir as missões católicas nas Américas e na Ásia.